everybody. Hello. Hello. Wow, we have a full room today. I'm so happy. Okay, so next week we are gonna have a Thanksgiving Day. Então, eu tentei escolher alguma coisa que tivesse um pouco de relação a isso. Então, para a gente ter uma ideia do que a gente vai ver hoje, o Thanksgiving é it's a holiday for family. It's a family holiday. It's a day when people get together. Families get together for a dinner, para um jantar, and they really have a lot of food. É muita comida, eles realmente sempre cozinham muito nesse dia. Então, quando a gente observa nos filmes, a gente sempre vai ter, principalmente em filme, o que é? Sempre tem alguma encrenca que acontece na reunião de família, né? Então, esse episódio que a gente vai ver hoje é da série Fuller House. Não assisti, eu não conheço a série, até porque eu já comentei com vocês que comic ones are not the ones I like best, I like better. Eu não gosto muito de comédia, então não é o tipo de série que eu gosto, mas para quem não sei se vocês já viram, comenta-se de que é uma série bacana e é a segunda versão dela, né? É uma série antiga, de comédia antiga, e eles fizeram a continuação dela, tá? Então, tem alguns pontos ali que eu vou explicar para vocês durante o episódio, para a gente entender, o que vai acontecer. O do Friends a gente já viu, né? No ano passado, acho que foi, a gente viu um dos episódios do Friends do Thanksgiving. Sempre acontece alguma coisa, é uma comédia, né? Mas por ter essa relação com reunir família, então, é sempre um dia que vai dar algum tipo de confusão. Muito bem, eu assisti esse episódio só, e é legal, é um episódio bacana. Acho que se alguém quiser tentar uma série mais cômica, parece interessante. Esse episódio já é do final, acho que é da 6ª temporada, né, que tem. Mas, se eu não me engano, todas as seasons, todas as temporadas têm um episódio que acontece ao redor ou em função do Thanksgiving, tá? Isso eles vão comentar alguma coisa também no episódio. Muito bem, let's go. Então, para começar, a palavra fuller, full, a gente usa a palavra full para inteiro, completo, cheio, né? Quando a gente fala em fuller, a gente está falando que é uma coisa mais completa, mais cheia. Mas nesse caso também fuller é o sobrenome do dono da casa ali. Então também tem esse trocadilho, né? E tem muita gente que mora nessa casa. Então, como eu falei, eu não assisti a série, mas o que eu consegui observar é que assim, sempre tem muita gente na casa. Quanto mais gente, mais confusão, com certeza. Então, esse já é o final do episódio, né? O finalzinho do episódio, o encerramento, quando tudo o que deu errado no episódio inteiro vai se consertar, né? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é para a decoração da casa, né? Então, decorar a casa para o Thanksgiving é uma coisa muito americana. Eles fazem isso. Então, parte da celebração do Thanksgiving está na decoração. Como também a gente tem a parte no Halloween, tem a decoração do Halloween, no Thanksgiving tem também. E normalmente essas são as cores do Thanksgiving, né? O laranja, o marronzinho, because it is autumn. Então eles estão no outono,
nos Estados Unidos, né, na região norte, eles estão no outono e são as cores do outono. O Thanksgiving é uma celebração da colheita. Então, quando se está saindo do verão e de uma época mais alegre, né, para o inverno, né? Então tem toda essa questão de celebrar a colheita e dar graças, né? Essa é a ideia do Thanksgiving, dar graças. Então é um momento em que a família se reúne, né, para agradecer, né, sobre qualquer coisa. Nos Estados Unidos, o Thanksgiving é muito mais importante do que o Natal. Por quê? Porque o Thanksgiving, ele apesar de ter essa questão de dar graças, ele não é relacionado a uma única religião, como é o Natal. Natal, ele é celebrado muito mais para os cristãos. E o Thanksgiving não, ele abrange todas as religiões. Por quê? Porque a gente vai dar graça pela colheita, a gente vai dar graça pelo ano, e aí cada um vai dar graças ao seu Deus. Então, em função disso, ele é uma data muito mais abrangente do que o Natal. As pessoas se preocupam mais em reunir com a família no Thanksgiving do que no Natal. Então, nesse episódio aconteceu de tudo e a história começou com quem iria cozinhar para o dia, né? Então já começou mudando, que a Steph iria, essa menina de azul aqui, iria cozinhar. Normalmente não é ela que cozinha, quem normalmente fazia o jantar de Thanksgiving era DJ, mas ela resolveu fazer e, é claro, foi um caos total, né? Então, durante aqui eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. Chegando em casa, né, eles descobriram, vocês viram na cena um pouco anterior, que ela conseguiu colocar o carro dentro da cozinha. Ela estava muito zangada, foi sair com o carro, deu um ré e entrou com o carro dentro da cozinha. Isso é um episódio que já aconteceu nas primeiras, não é a primeira vez que ela faz isso, tá? Ela já tinha feito isso antes. Então ele diz o que aqui? That's right, Marv. I'd like to file a claim. File é quando a gente preenche alguma coisa, a gente faz um pedido de algo. We are filing for something. We file for something. File a claim. A claim é um pedido. Você está claiming for something, você está pedindo. Então, nesse caso, ele está falando sobre o seguro da casa. Afinal de contas, ele tem um carro dentro da cozinha dele. Então, that's right, Marv. I'd like to file a claim. Eu quero fazer o registro de o que nós falaríamos em português, de um sinistro, né? Que quando a gente vai fazer acionar o seguro, a gente sempre tem que falar, a gente, né, usa a palavra sinistro, que é alguma coisa que não deu certo. Em inglês, a gente usa a palavra claim, que é o pedido de alguma coisa. Então, that's right, Marv. I'd like to file a claim. What is the claim? Because my daughter, so he is the father, and she's the daughter, and my daughter drove through the kitchen again. So, drive through, a palavra through a gente usa para quando alguma coisa está envolta. Ela dirigiu através de alguma coisa e chegou à cozinha. E aí a gente tem, nos restaurantes, nós temos um drive-thru, porque a gente vai dirigir como se fosse por dentro ou através do restaurante. Então, ao invés da gente deixar o carro, descer no restaurante, pegar as coisas e voltar, a gente passa com o carro pelo pedido e para buscar as coisas. Então, é como se a gente estivesse dirigindo através de algo, por dentro de algo. Nós não temos uma palavra em português para isso, a gente fala drive-thru também, usamos a mesma palavra, né? Drive-thru. Ah, eu vou no drive-thru do McDonald's, ainda mais agora com essa questão de pandemia, né? Muitas coisas acabaram usando essa técnica ou essa possibilidade de fazer um drive-thru. Então,
What is the file a claim? Qual foi o problema que ele teve? Because my daughter drove is the past of the verb to drive. Drove through the kitchen again. Então, ela pôs o carro dentro da cozinha de novo. Very funny, muito engraçado, né? Provavelmente ele tirou sarro dele, né? Porque, afinal de contas, de novo, né? Very funny. She's not 8. Ela não tem 8 anos, porque isso aconteceu já quando ela tinha 8 anos de idade. Ela fez isso. Agora ela não tem mais 8 anos de idade, mas ela fez isso de novo. Então, very funny. No, she's not 8, but she should have known better. This expression, she should have known better. I should have known better. You should have known better. Is an expression we use when say, oh, eu deveria saber disso. Eu já deveria. No caso, na idade dela, ela não deveria estar cometendo esse mesmo erro. De novo, ela já fez isso. Now, she should have known better. É mais ou menos, ela deveria estar mais ajuizada agora, deveria ter um pouco mais de juízo, não deveria estar fazendo esse tipo de atitude. Então, a expressão I should have known better, you should have known better, tem a ver com isso. Poxa, eu já devia saber disso. Já aconteceu outras vezes, eu deveria saber disso. Tá? Eu já deveria saber disso. I should have known better. Nesse caso, ele está dizendo, ela não tem mais 8, ela já deveria saber, né? Já deveria ter mais juízo e não fazer esse tipo de coisa. Aí, a Steph está pedindo desculpa. Então, ela diz o quê? Dad, Joey, I'm so sorry. Por que para o Joey? Porque o carro é do Joey. Né? A casa é do Dad, mas o carro é do Joey, então ela tem que pedir desculpa para os dois. Dad, Joey, I'm so sorry. I'd like to promise that this won't happen a third time. Então, eu gostaria de prometer que isso não irá acontecer de uma terceira vez. Porque lembra? Quando ela tinha 8, aconteceu uma vez, agora está acontecendo de novo. E o engraçado aqui, que é a graça, né, do episódio, é que justamente foi um carro muito parecido com esse do Joey que ela fez a mesma coisa, né? Então, I'd like to promise that isto que aconteceu hoje won't happen a third time, uma terceira vez. Mas, obviously, I can't guarantee that. Obviamente, não posso garantir isso, né? Porque se já aconteceram 2 vezes, quem garante que ela não vai fazer isso de novo? So, obviously, I can't guarantee that. I can't guarantee that. That's okay, sweetheart. Sweetheart é uma forma que a gente pode usar para se dirigir a alguém que a gente gosta muito. Então, é muito comum pais se dirigirem às filhas ou mães aos filhos, ou uma pessoa que a gente gosta. Um amigo também pode. Você faz a sweetheart. Sweet, doce, heart, coração, coraçãozinho doce, faz muito sentido. Mas o nosso querido, querida, that's okay, sweetheart. I'm just thankful you're not hurt. Eu só estou grato que você não está machucada, que você não está ferida. Essa palavra thankful é uma palavra que se usa muito no Thanksgiving, que é a frase vamos dizer assim, a frase ícone do feriado. I'm thankful for. Eu sou grato por. Então, normalmente, durante o Thanksgiving dinner or Thanksgiving lunch, as pessoas dão graças, né? Ou dizem o porquê elas estão gratas. E essa é a frase que a gente usa. I'm thankful for. Eu sou grato por alguma coisa. E é isso que ele está dizendo. I'm just thankful you're not hurt. Eu só estou feliz, eu estou grato que você não tenha se machucado. E aí o Joe diz o quê? Don't worry about it, Steph. Não se preocupe com isso, Steph. It's just a car. É só um carro. Como a gente não viu o episódio, mas a gente vai entender que ele tinha sim um certo amor por aquele carro, um carro antigo e tal. O carro tem nome, né? A Rosie. Então, mas tudo bem, né? É só um carro. It's just a car.
Don't worry about it, stuff. Se preocupe com isso. It's just a car. É só um carro. Plus a gente usa como mais também, minus, menos, plus, mais. Então, a palavra plus, ela tem a ver com, assim, além disso. Então, it is just a car. É só um carro. Plus, além disso, I've got Rosie 3 back in Vegas. Então, Rosie é o nome que ele deu para o carro. Então, o primeiro carro que ela destruiu era o Rosie 1. Agora, ela tem o Rosie 2, né? Que aconteceu a mesma coisa com o Rosie 1. Mas ele falou assim, I've got, eu tenho Rosie 3, a terceira Rosie, back in Vegas. Lá, né? Onde ele mora em Vegas, né? Então, back in Vegas. Eu tenho um outro carro, eu tenho uma outra Rosie, a Rosie 3, lá em Vegas. Então, é só um carro, eu tenho outro lá, não tem problema. Então, plus, I've got Rosie 3 back in Vegas. Which you'll never see, by the way. Que você jamais verá, aliás. Então, by the way, então é mudando de assunto. Então, ele fala assim, tudo bem, é só um carro, eu tenho outro lá. Que aquele carro lá você não vai ver nunca. Por que não? Ela já detonou 2, né? Se ela chegar perto do Rosie 3, com certeza vai dar confusão de novo, né? Então, which, o qual, né? O Rosie 3, o qual você nunca verá. By the way. Então, esse by the way, a gente pode dizer um aliás, por falar nisso, né? Falando nisso, por isso. Então, uma expressão que a gente usa. Posso usar tanto no final quanto no início da frase. By the way, which you'll never see. Então, posso usar os dois casos, nos dois lugares. Which you'll never see, by the way. E aí quem fala é esse moço que agora não me lembro o nome dele. E ele diz assim, I think you guys are all missing the point here. To miss the point é uma expressão, é perder o ponto, perder o foco. Essa seria uma tradução mais literal. Mas miss the point means não está entendendo, vocês estão se perdendo, vocês não estão entendendo, tá? Então, por que ele está falando isso? Os três homens aqui, eles foram buscar o turkey, foram buscar o peru. E quando eles foram pegar o peru, eles acabaram, não me perguntem como, ficando presos dentro do congelador do lugar. Eles passaram o episódio inteiro presos dentro do congelador, só chegaram agora no final do episódio. E é isso que ele está comentando, né? I think you guys are all missing the point here. Vocês não estão entendendo, vocês estão perdendo o foco da razão aqui. You are all missed the point. Então, essa expressão a gente usa quando alguém está falando sobre alguma coisa e desvia do assunto. Você não está entendendo, you are missing the point. Você não está entendendo o que eu quero dizer. I think you are missing the point. We got out of that freezer before I went bald. We got out of, nós saímos that freezer, daquele congelador, before I went bald, antes que eu ficasse careca. Ele é todo vaidoso. E essa expressão que a gente usa assim, before I go bald, antes que eu fique careca, é uma expressão que significa essa ideia de demora muito tempo. Então, eles ficaram muito tempo dentro do congelador. Por quê? Porque eles entraram lá, as pessoas não perceberam que eles não tinham voltado ainda, eles ficaram lá por muito tempo. Então, finalmente, eles dizem assim, vocês não estão entendendo, a gente conseguiu sair de lá antes que eu ficasse careca, né? Então, não levou tanto tempo assim. We got out of that freezer before I went bald. Ficasse careca. E aí, a moça aqui está explicando. Gente, não vou me lembrar o nome das pessoas, eu tinha que ter anotado, né?
We would have come to get you. Né? Ela é uma outra que mora na casa, assim. We would have come to get you. Nós teríamos ido resgatar vocês ou buscar vocês. We would have come to get you. E aqui a gente tem uma coisa interessante com o verbo go and come, que é um pouco confuso quando a gente traduz. O que a gente tem que cuidar com o go, que a gente diz assim, eu estou, que nós teríamos ido. E ir é o verbo go. Mas ela está dizendo que eles teriam ido em direção a eles para buscar. E quando a gente faz esse movimento de ir em direção o verbo é come. Quando a gente usa o verbo que é se distanciar de, a gente fala go. Então, é come and go, tá? Então, se nós estamos todos em casa, né? E eu vou para a minha casa, eu estou me distanciando de quem está aqui. I'm gonna say I'm going home. Mas agora, vocês estão em casa e eu estou no trabalho e eu estou indo para casa, eu vou dizer I'm coming home. So, going home, coming home, tá? Eu gosto de dar o exemplo disso quando alguém chama e a gente diz assim, espera que eu estou indo. Então, normalmente, nós costumamos traduzir isso e dizer assim, I'm going. E em inglês não tem essa mesma ideia. Se você me chama e eu digo I'm going, eu não estou indo em sua direção, eu estou indo embora, eu estou indo para longe de você. Então, se eu quero dizer que eu estou indo te encontrar, eu vou dizer assim, I'm coming. Então, essa é a resposta. Quando alguém te chama e você assim, estou indo em sua direção, eu vou dizer I'm coming e não I'm going. Então, sempre lembrar disso. Coming and going. Ok? Então, aqui ela está dizendo que ela teria ido em direção a eles para buscá-los. Então, we would have come to get you. Teríamos ido buscar vocês. But we've been dealing with typical Thanksgiving things. Mas nós estávamos lidando, dealing with, to deal with, lidar com. Então, estavam o dia inteiro em função de. We were dealing with typical Thanksgiving things, com coisas típicas de Thanksgiving, coisas que para eles acontecem com frequência no Thanksgiving. Então, but we've been dealing with typical Thanksgiving things. You know, a car in the kitchen, a kitchen in the bedroom. Então, voltando à história do carro, é a segunda vez que ela faz isso no Thanksgiving. Então, é uma coisa typical of Thanksgiving. Já é uma coisa para eles típica de ação de graças, que alguém entre com o carro dentro da cozinha. A kitchen in the bedroom. Então, o que aconteceu? Como a Steph estava cozinhando e ela resolveu mudar todas as receitas tradicionais da família, a DJ, que era quem fazia sempre o Thanksgiving Dinner e seguia sempre as receitas, resolveu cozinhar no quarto. Ela montou uma cozinha no quarto para preparar, porque ela achava que o Thanksgiving ia ficar ruim. Então, como um backup plan, né? Um plano B, ela ficou cozinhando lá no quarto as receitas tradicionais, né? Então, coisas normais de um Thanksgiving. A car in the kitchen, a kitchen in the bedroom. And Fernando é o marido dela, explaining American to people who lived here our entire lives. O Fernando não é americano, mas nesse episódio ele conseguiu cidadania americana. E aí ele passa o dia todo ensinando ou falando sobre a história do Thanksgiving. Então era isso que ela está dizendo assim, passar o dia todo com o Fernando explaining America, explicando a América, né, as coisas americanas, explaining America to people, para as pessoas que viveram a vida inteira na América, tipo assim, contando uma história que todos eles já sabiam, né?
Fernando explaining America to people who lived here our entire lives. E aí, o Fernando fala um inglês bem ruinzinho, mas aqui ele tá imitando um Southern accent, um sotaque sulista. That's very American of me. É uma coisa muito americana de mim, é uma coisa, um jeito americano dele. That's very American of me. E aí ela responde, well, I'm thankful you're here. Lembra da palavra do Thanksgiving? I'm thankful. Eu estou grato, eu estou grata. I'm thankful you're here. Estou grata que você está aqui. America is much fuller with you in it, my love. A América está muito mais completa, e ela usou a palavra fuller, né, do episódio, fuller with you in it. Está muito mais completa com você nela, meu amor. America is much fuller with you in it, my love. Aí o Steve, então, para quem não conhece a série, esta é a DJ que normalmente cozinha e que montou a cozinha no quarto para cozinhar as receitas da família. E esse é o Steve. E aí o Steve tinha comentado que algumas das receitas que a Steph estavam fazendo eram boas, né? E eles entraram em atrito por causa disso, porque ela não queria, a DJ não queria que mudassem as receitas tradicionais da família. Então, o Steve está dizendo o seguinte, at the risk of being on shaky ground again. At the risk of, arriscando, ele está com medo do que ele vai falar, então, arriscando, at the risk of being on shaky. Shaky é uma coisa que treme. Ground, quando a gente tem terremoto, a gente tem um shaky ground again. Então, é tipo assim, vou arriscar falar uma coisa, vou arriscar andar aqui, eu sei que eu posso me meter em confusão. It is a shaky ground. É como a gente diz assim, estou pisando em ovos, eu tenho que ir devagar aqui porque pode ser perigoso o que eu vou falar. Então, at the risk of being on shaky ground again, you got to try this persimmon salad. Então, ele está dizendo para ti que ela deveria provar this persimmon salad. Persimmon é caqui, então é uma salada de caqui, ou caqui, salada de caqui, persimmon salad. Você deveria experimentar esta salada. E aí o menino está dando apoio para ele e diz o quê? Yeah, my palate rarely matches Sandwich Steve. But the kid's right. Então, meu paladar raramente é o mesmo do Steve. Mais ou menos essa é a ideia. E aqui tem uma piadinha mais complicada com o Sandwich Steve e o Steve, que é o nome do rapaz, tá? O Sandwich Steve é um sanduíche que todo mundo gosta, tá? E o nome do menino é Steve. E o que ele está dizendo assim? Que o meu paladar raramente combina com o paladar do Steve. Quer dizer, a gente nunca concorda muito sobre isso, but the kid's right. Mas ele está certo. The kid, veja, ele não é um kid, ele é um adulto, mas mesmo assim a gente pode usar. Oh, the kid's right. Tipo assim, o cara tá certo, a pessoa tá certa. Ao invés de traduzir com uma criança, diz, oh, the kid's right. A pessoa está certa. Yeah, my palate rarely matches Sandwich Steve, but the kid's right. Aí a DJ prova e ela diz o quê? Think we have a new recipe for the book. Ela aprovou, né? E também ela está um pouco arrependida de toda essa confusão que ela arrumou por causa das receitas do jantar. Então ela diz assim, think we have... I think we have, eu acho que nós temos uma nova receita for the book, para o livro.
Então, no início do episódio também ela aparece com um livro enorme com as receitas da família, né? Tradicionais da família, e ela está se referindo for the book, para esse livro. Então, think we have a new recipe for the book. Acho que nós temos uma nova receita para o livro, né? Para o livro de receitas da família. Hey, all right, o Steve, ok, deu certo, né? O risco que ele fez do shake ground, ele arriscou, deu certo. Então, hey, all right. E a Steph também fica bem feliz que a DJ gostou da comida dela. E aí a DJ se explica, né? You guys, tipo assim, pessoal, I know I make a really big deal about these traditions. I know, eu sei. To make a really big deal é dar muita importância a alguma coisa. Então, se eu quero dizer para você, não se importe muito com isso, você don't make a big deal. Não faça uma tempestade sobre isso. Don't make a big deal. Não faça disso um grande problema. Don't make a big deal. Então, ela está dizendo assim, pessoal, eu sei que eu me importo muito sobre essas tradições. Então, I know I make a really big deal about these traditions, mas, you have to understand, vocês têm que entender, you have to understand. For me, things like cheesy potatoes, para mim, coisas como batatas com queijo. Então, esse cheesy potatoes é uma receita tradicional de Thanksgiving, que é como se fosse mais ou menos um purê de batata com bastante queijo que vai no forno. É um cheesy, porque esse é com muito queijo. Cheesy, seria assim, aqueijadas com muito queijo. Batatas com muito queijo. Cheesy potatoes. Então, coisas como cheesy potatoes. Por que ela está mencionando? Porque o cheesy potatoes foi um dos problemas com as receitas que a Steph iria fazer, porque ela não ia fazer cheesy potatoes. Então, cheesy potatoes é a receita que está na família há muito tempo. Como assim não vai ter cheesy potatoes no Thanksgiving? Não pode, tem que ter cheesy potatoes. E é isso que ela está dizendo, que coisas como cheesy potatoes aren't just about potatoes with cheese on them. Não é apenas batatas com queijo nelas. Então, tipo assim, não vai ter cheesy potatoes. Qual é o problema se vai ter um persimmon salad ao invés de cheesy potatoes? Você vai fazer uma salada de caqui ao invés de cheesy potatoes. Qual é o problema? Para ela, isso não é só um prato. Não é só batata com queijo. Aí o menino pergunta, se não é só batata com queijo, na verdade a receita é só batata com queijo, se não é só batata com queijo, então, what are they? O que elas são? Bom, é por isso que eu sempre digo que eu não gosto muito de comédia, porque eu às vezes não consigo entender muito assim. Aí ele sugere, is it people? Tipo assim, é pessoa? Is it people? Pessoas? Então, is it, quer dizer, o que é, por isso está no singular, e aí eu tenho people no plural, né? Então, são, em português não faz muito sentido isso, né? Então, mas é pessoas, é isso que tem dentro do cheesy potatoes, isso não é batata com queijo, é batata com quê? Batata com pessoas? In a way, it is. De uma certa forma, in a way, tipo, mais ou menos isso, né? Então, in a way, it is. De uma certa forma, é pessoas. E aí, todo mundo começa, blá, blá, porque então, né? É para ser piada, né? É para ser uma brincadeira, né? And spitting é cuspir. Não, porque batata com pessoas, eu sei, não faz sentido. Mas enfim, é isso que eles estão achando. No, I mean, it's a metaphor. É uma metáfora. É claro que não tem pessoas dentro do cheesy potato, óbvio, obvious. So,
No, I mean, it's a metaphor. Eu quero dizer que é uma metáfora. Thanksgiving is about people. Ação de graças é sobre as pessoas, é sobre agradecer, é sobre estar com a família, é um momento de ficar junto. Então é isso que ela está dizendo, né? Thanksgiving is about people. The people you love and the people I'm most grateful for in the world. So, é sobre, Thanksgiving é sobre pessoas. The people you love, as pessoas que você ama. And the people I'm most grateful for in the world. E as pessoas que eu sou mais grata no mundo. Então, aqui tem mais uma frase típica do Thanksgiving. I'm grateful for. Então, eu posso usar I'm thankful for or I'm grateful for. Então, when you are grateful for something, it's because you are thankful for it. Você é grato por. Então, e as pessoas que eu mais sou grata no mundo are sitting right here in this room. Estão sentadas bem aqui, right here in this room, in this house, nesta casa. E aí ela diz ainda, I just love you guys. Eu simplesmente amo vocês, pessoal. And getting together, to get together é se reunir, se juntar, principalmente para esse tipo de reunião familiar. Então, quando a gente vai dizer, I'm gonna do a get together. Eu vou fazer um get together, é o quê? Eu vou fazer uma reuniãozinha lá em casa. Oh, let's have a get together. Vamos fazer uma reuniãozinha? Então, um get together tem essa ideia de ficar junto, de se reunir. Então, and get together every year, e nos reunirmos todo ano, is the greatest tradition of all. É a maior tradição de todas. Então, se vai ter cheesy potatoes, ou persimmon salad, or turkey, or whatever, doesn't matter, não importa. What matters is to get together with everyone. Juntar a família toda, todos os anos, every year. E aí as duas que não brigaram, mas se estranharam durante todo o episódio, né? Ela diz o quê? I love how much you care about... A Steph que tá falando aqui para DJ. I love how much you care about maintaining our family traditions. Eu adoro o quanto você se preocupa, how much you care, sobre manter. Você se preocupa em manter as nossas tradições de família. I love how much you care about maintaining our family traditions. And I promise, e ela está dizendo o quê? I promise to leave a room for new ones. To leave a room é uma expressão que a gente usa para deixar espaço. Para deixar um espaço. Então, ela realmente ama e se preocupa com as tradições da família, mas ela está prometendo dar espaço, leave room for new ones, for new traditions. Leave room é deixar espaço para alguma coisa acontecer. Just as long as one of them isn't driving through the kitchen. Desde que ela vai deixar espaço para novas tradições, desde que just as long as, desde que one of them, uma dessas novas tradições, isn't driving through the kitchen, não seja entrar com o carro na cozinha, já que lembrem, segundo Thanksgiving, que isso acontece. E aí, nesse momento, tem a Daniela, que é a bebezinha que está acordando e teve um papel todo importante nesse episódio, porque a Steph, que é a mãe dela, ela justamente quis fazer todo cozinhar
porque hoje seria a primeira papinha da Danielle. Então, agora chegou a hora da Danielle acordar, né? I think somebody's hungry. Eu acho que alguém está com fome. I think it's time for Danielle's first piece of solid food. Sua primeiro pedaço, o pouquinho de comida sólida. Solid food. A gente não fala assim, né? Nós vamos falar assim, a primeira papinha, né? Então, como é que vamos falar papinha em inglês? Solid food. Piece of solid food. I think it's time for Danielle's first piece of solid food. E agora? O que é que vai dar toda essa confusão de comidas novas e tradicionais foi para dar a dita da papinha para Danielle. E aí a Steph diz, and I know just what it should be. E eu sei o que deveria ser. And I know just what it should be. Mom's picture perfect pumpkin pie. Então, a receita da mãe delas, Mom's picture perfect. O que é picture perfect? Perfeito para foto. Sabe quando você arruma uma coisa para ficar perfeita para foto? Então, a gente chama isso de picture perfect. Então, quando eu quero dizer que uma coisa está muito perfeita, eu posso usar isso. It's picture perfect. Então, uma pumpkin pie, uma torta de abóbora, tradição de Thanksgiving, tem que ter a pumpkin pie, torta de abóbora. Então, a torta da mamãe, a torta perfeita de abóbora da mamãe. Mom's picture perfect pumpkin pie. E aí ele diz o seguinte aqui: You can't feed a baby pumpkin pie. To feed é alimentar. Você não pode alimentar um bebê com torta de abóbora. Você não pode, né? Primeira comida já vai dar torta de abóbora para a menina. You can't feed. Você não pode alimentar. Você não pode dar a um bebê pumpkin pie. Aí ela diz, It's just pumpkin puree. É só purê de abóbora. It's just pumpkin puree. But she doesn't have to know that. Mas ela não precisa saber disso. Então, ela está, na verdade, mentindo para Danielle, para bebê. Então, it's just pumpkin puree. She doesn't have to know that. Ela não precisa saber. E aí, o pai está dizendo o quê? That's nice. Legal. Another family tradition. Another family tradition. Uma outra tradição da família. Lying to babies. Mentir para os bebês. Lying to babies. E aí termina o episódio com o tradicional Happy Thanksgiving. Feliz Dia de Ação de Graças. Happy Thanksgiving.